O prefeito municipal, senhor Jairo Jorge. Boa tarde a todas e a todos. Queria saudar aqui especialmente os queridos amigos que representam os diversos galpões, as associações de reciclagem que aqui estão. Quero saudar também a todos os nossos integrantes da Feira de Economia Solidária, que nos permite estar aqui nesse momento, fazer este ato, pedindo licença a vocês, nesta feira que é um orgulho para nós, o trabalho que nós temos aqui na nossa cidade e que hoje estamos recebendo pessoas de vários cantos do Rio Grande, vários pontos do Brasil e também de outros países que aqui estarão. Queria saudar especialmente meu querido irmão Antônio Chequim, sempre foi o nosso guia, sempre nos inspirou com a sua luta, a sua guerra, sua batalha permanente pela justiça social. Queria saudar também o Niro, também orgulho da tua presença. Minha querida Bia, que também sempre nos anima, nos fortalece com a tua garra. Saudar minha esposa Thais Pena, presidente do MAC, Movimento de Ação por Canoas, a minha vice-prefeita Beth Colombo. Em nome dela, saudar todos os nossos secretários. O secretário Márcio Ferreira, Serviços Urbanos, que tem um excelente trabalho nessa área. Nosso querido secretário de Meio Ambiente, Celso Baroni, toda a sua equipe. Saudar também Mário Cardoso, nosso secretário de Relações Institucionais, que construiu também com a Câmara esse projeto. Meu querido secretário Alci Paulo de Oliveira, secretário de Obras, Rita de Castro, secretária da Copa. Saudar aqui também o nosso vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Ivo Fiorotti, autor também de uma lei sobre a reciclagem, que nos inspirou a esta lei que reuniu o conjunto de artigos que trata desse tema. A Astrid Schuster também é nossa secretária de Planejamento e Gestão. Meus queridos amigos, um governo de esquerda, um governo progressista, ele tem um compromisso, que é de transformar vidas, de dar oportunidades a quem não tem oportunidade. Um governo de esquerda, um governo progressista, ele tem um compromisso com a justiça social. Ele tem um compromisso com aqueles que não têm voz, dando voz a esses homens e mulheres que precisam sim dizer a toda a sociedade que é hora de colocar um ponto final na exclusão. É preciso também dar vez a quem não tem vez, permitindo que estes homens e mulheres não tenham apenas a oportunidade de falar, mas a oportunidade de agir. Porque é com as palavras, mas também com a ação que nós transformamos o mundo. Por isso que um governo de esquerda, um governo progressista, não pode ficar apenas nas palavras. Um governo de esquerda, um governo progressista, tem que ter um compromisso com a ação. Transformar as ideias em projetos, em políticas públicas. Materializá-las, institucionalizá-las, cristalizá-las. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Quero dizer, especialmente àqueles que trabalham com a reciclagem, que vivem muitas vezes o preconceito. Porque as pessoas têm o preconceito com aqueles que trabalham com os resíduos sólidos, que muitas pessoas chamam de lixo. E é este preconceito que muitas vezes cria barreiras. Mas são os recicladores, são os catadores, que são, na verdade, os grandes ecologistas, que preservam os nossos rios, que salvam as nossas matas, que preservam, portanto, a nossa natureza, gerando riqueza, gerando emprego, gerando vida a partir desse trabalho. Um trabalho anônimo, muitas vezes discriminado. Por isso que política pública tem que se reverter exatamente para esses que mais precisam do apoio do Estado. O que nós estamos fazendo aqui é uma mudança radical. Uma mudança radical que não iniciou hoje, mas que aconteceu quando nós viemos para a sociedade o ano passado e dissemos que nós íamos transformar lixo em arte. Quando nós chamamos 90 recicladores, 90 artesãos, pessoas humildes, mas com o seu talento, o talento que está dentro do coração, dentro da alma de cada um desses 90 canoenses. Eles mostraram que com a capacidade, com a inteligência, com a criatividade,
eles transformaram aquilo que muitos consideravam o lixo em arte verdadeira, em arte popular, e isso se chamou Natal da Transformação. Nós tivemos sim a coragem de fazer, porque muitos tiveram preconceito, o mesmo preconceito que a gente vive contra aqueles que são esses profetas da ecologia, irmão Antônio Chequim. Pois nós mostramos que é possível fazer, reutilizar, reciclar, trabalhando com a educação ambiental, com as nossas crianças, porque estas crianças, que são o futuro da nossa cidade, juntaram lá 238 mil garrafas, minha querida Bia. Isso é mobilizar, isto é ensinar, com esta capacidade de semear nas nossas crianças um conceito novo. Mas nós queremos mais do que isso. O Natal da Transformação já foi uma semente que germinou. Nós podemos colher os frutos de uma valorização da nossa cidade, da autoestima da nossa Canoas, da valorização desta cidade que quer ser sim um polo de democracia, de participação, de justiça social, de políticas transformadoras. Mas agora chegou a hora de dar um passo mais decisivo. E é isso que nós assinamos aqui. Não será mais uma grande empresa, irmão Antônio Chequim, que vai fazer a coleta seletiva. Agora serão as nossas associações, que futuramente serão cooperativas. Estas entidades que estão ali representam a força do povo, a força desses trabalhadores, é que vão mobilizar junto com o poder público, e nós vamos apoiar esse trabalho de consciência da população, mobilizar a população, os moradores da Rio Branco, de Niterói, do Fátima, da Matias, do Guajubiras, de todos os bairros de Canoas, da nossa Santo Operário a João de Barro, do Elo Perdido a Nancy Panceira, não importa, de todos os cantos, nós precisamos semear esta consciência de que é preciso separar, que é preciso reciclar, que é preciso fazer a coleta seletiva. Nós não aceitamos que só 2,5% de tudo que nós coletamos na cidade é reciclado. É muito pouco. São 76 mil toneladas que são coletadas e só 2.000 que são recicladas. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar esta realidade. Não achamos que é suficiente quase 3%, é muito pouco. E nós vamos mudar com a força das cooperativas, Bia, com a força das associações, porque elas vão receber o recurso da prefeitura para fazer esse trabalho. E tudo aquilo que elas recolherem vai reverter em renda, em benefício, em recursos para a própria associação. E eu acredito que dessa forma nós vamos mudar os caminhos, meu querido irmão Antônio Chequim. Vamos mudar e criar uma política pública. Esta lei que nós assinamos hoje é a primeira do Rio Grande do Sul e é a quinta do Brasil. Pois esta mudança, inspirado sim no presidente Lula, porque o presidente Lula nos deu esse caminho, com o seu exemplo e a sua determinação, inspirado exatamente no presidente Lula, nós vamos mostrar que nós podemos fazer a diferença e nós vamos mostrar sim que um governo de esquerda tem um compromisso com os mais humildes, com os trabalhadores, com o povo simples, que é a razão de ser da nossa missão, do nosso trabalho, que é assim todos os dias, irmão Antônio, ser sim um profeta, anunciar e denunciar. E é este o sentido do nosso trabalho, anunciar a boa nova, as novas políticas, mas todos os dias se questionar, se mobilizar, se inquietar diante da injustiça e jamais cruzar os braços diante daqueles que mais precisam. Isso sim é a política da transformação.